Sempre chega um paciente e diz: doutor, eu estou pronta para operar, no entanto eu preciso confessar, eu tenho medo da anestesia, né? Meu maior medo é não voltar da anestesia. Isso pode acontecer? Fábio, uma pergunta para você, sem mentir, você tem medo da anestesia? Acho que não. Não? Acho que não. Não? Não tem medo de fazer uma anestesia geral? Daqui não. Muito bem. Bem, convenhamos, né? Todos nós temos esse medo de não voltar, né? Alguns não, menos o Fábio, né? Esse medo vem de muito tempo, quando os anestésicos eram medicamentos de classes bem inferiores aos utilizados atualmente. Esse panorama mudou, né? Mudou muito. Hoje a anestesia é um procedimento médico de altíssima segurança que promove analgesia completa enquanto o paciente é operado. Mas antes de falar do avanço de todos os equipamentos que utilizamos, vamos falar de como era antigamente, né? Antes da anestesia que conhecemos. Imagine-se em uma época antes de 1800, antes do uso da anestesia, né? Os homens tomavam álcool para diminuir a dor, os procedimentos, já as mulheres recebiam um bastão de couro para morder durante a cirurgia. Em alguns casos, os pacientes tinham os olhos vendados, de modo que não assistissem, né, a cirurgia, no entanto, sentia a dor. Tanto que os cirurgiões mais famosos eram os mais rápidos, né? Pois causavam dor por um período mais curto ao paciente. Agora, uma curiosidade muito legal. Qual foi a cirurgia mais rápida do mundo? Você sabe, Fábio? Não, né? Não. Foi de Robert Livingston, 1794 a 1847. Foi um cirurgião escocês que ficou famoso por amputar a perna de um paciente em menos de 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Ele era tão rápido que nesse procedimento ele acabou amputando o dedo do seu assistente. Uau! Né? Acho que já deu para imaginar como foi, né? Como doía no passado, né? A descoberta dos anestésicos atribuída a 3 americanos, né? O médico Crawford Long, os dentistas Horace Wells e William Morton. A anestesia com éter foi descoberta em Boston na década de 1840. E o médico escocês Sir James Simpson de Edinburgh foi o primeiro a usá-la como anestésico em 1847. A primeira intervenção cirúrgica com anestesia geral foi realizada dia 16 de outubro de 1946 no Massachusetts General Hospital em Boston, por John Collins Warren. Muito bem. Antigamente, o consumo ou depuração dos medicamentos, né, pelo nosso organismo, né, ou seja, o consumo que nosso organismo faz era metabolizado de uma maneira muito lenta, fazia com que ficasse circulando esse anestésico em nosso corpo por muito tempo. Levava muitas horas para que o paciente começasse a acordar, e por isso veio a fama do medo de não acordar mais após a anestesia. Havia pacientes que ficavam até dias com o efeito dos anestésicos, imagine só. Porém, hoje, os sedativos evoluíram e ficaram com uma meia-vida, né, que nós chamamos, ou seja, o corpo consegue metabolizar esse medicamento muito mais rapidamente. Hoje temos medicamentos muito mais potentes, menos tóxicos aos nossos órgãos, né, e com a metabolização muito mais fácil. Eu mesmo, né, eu me lembro de fazer uma colonoscopia. Eu praticamente dormi, em poucos minutos estava acordado novamente, sem sintomas, sem dor, sem efeitos colaterais, praticamente pronto para ir para casa, e eu achei isso impressionante. Todo anestesista, ele calcula a dose do uso do anestésico a depender do tempo da cirurgia. Quando a cirurgia terminar antes do previsto, costumamos até falar para o anestesista: senhor anestesista, vamos acabar a cirurgia em 15 minutos, ok? Ele fala: pronto, isso é suficiente para o anestesista programar a reversão da dose do medicamento usado. O paciente acorda, porém a sonolência pode manter um pouco mais de tempo, mas apenas para manter o paciente calmo. E digo mais, hoje contamos com aparelhos de monitoramento muito eficazes, né? Tem o BIS, né? Não é o BIS chocolate, pessoal, é um monitor cerebral, o índice bispectral, que a minha equipe de anestesista usa aqui, e é excelente. Ela detecta o limiar de despertar dos pacientes, né, antes mesmo de dar sinais de acordar, com o aumento da frequência cardíaca, pressão, etc. Vendo isso, né, o BIS, o anestesista aplica uma pequena dose de anestésico, evitando o que nós chamamos de superdosagens. Eu achei excelente, pessoal. Por isso, deixem o medo para o passado. Hoje as anestesias são muito mais seguras, porém não se esqueçam, fazer os exames, passar pelo anestesista, fazer uma avaliação pré-anestésica bem feita, combinado? Agora que você está bem acordado e mais calmo, né,
aproveita, assina o canal, ativa o sininho, pronto, não durma no ponto. Tem aí toda semana aí vídeos novos falando sobre diversos assuntos sobre cirurgia plástica e provavelmente semana que vem vai ter um tema que vai te interessar bastante. Um grande abraço e até semana que vem.